Nesse vídeo eu vou expressar minha opinião e minha raiva sobre Morajo e seus feitos ignorantes, pois eu reassisti alguns dos vídeos do Morajo e percebi que tinha mais raiva do Morajo que eu me lembrava. Me perdoem, fangirls do Morajo, mas nesse vídeo eu vou destruir o Morajo no argumento. Então se você também tem raiva do Morajo, considere curtir o vídeo e se inscrever, pois ajuda o canal a crescer. E com isso, que os jogos comecem. Mas se vocês estiverem percebendo que a minha voz está um pouquinho diferente, é porque eu estou transformado no cromático. E eu meio que esqueci de destransformar, olha só. Mas vamos começar, agora que eu voltei ao normal. Falando primeiro da personalidade do Morajo, ele se acha muito sério e tudo mais. Porém, ele também vive dando alfinetadas nos outros personagens, como se ele não fosse pior que todos eles. O Morajo é rabugento, mal-humorado, preguiçoso, sarcástico, irônico, fechado, desleixado, pessimista, cabeça dura e etc. Até porque se eu fosse ficar descrevendo Morajo, eu ia passar o vídeo inteiro só nisso. Mas enfim, galera. Morajo reclama que o Torajo não era sincero com o seu público, escondendo que dependia deles para existir. Mas além de dificultar isso, literalmente tirando a energia que movia o planeta para combate, ele também sempre escondeu informações do público dele, sempre atacando o Torajo por inveja e egoísmo, mas nunca apresentando provas concretas do suposto lado ruim do Torajo. Ele espera que os outros se sintam gratos por um trabalho mal feito, sendo que esse cara sempre diz que estuda dia e noite para dar o melhor conteúdo para os seus fãs, mas ele mesmo não se esforça para agradar os fãs. Ele disse que o Torajo é ingrato por querer jogar fora todo esforço e trabalho que o Morajo entregava, mas o Torajo nunca indicou que ele não estava gostando do esforço que o Morajo estava dando para fazer os shorts. Porque se fosse assim, o Torajo nem tinha chamado ele em primeiro lugar. Isso mostra que o Morajo gosta de se vitimizar, porque ele se acha muito superior. Ele acha que está sempre certo, que nem gente ignorante. E eu odeio gente ignorante. Ele envolve pessoas inocentes numa treta de família que nem deveria ter existido em primeiro lugar, porque simplesmente não tinha motivo dessa briga acontecer. Se Morajo pudesse escutar o Torajo e não fosse tão tagarela quanto ele é, não teria criado todo esse conflito de 20 vídeos. Morajo é tão egoísta que acha que foi o irmão dele que deixou ele na mão, sendo que o irmão tinha deixado sim ele impor as ideias dele, com os shorts. O Torajo só não queria que o Morajo tomasse controle total do canal, pois na verdade foi o Morajo que não quis deixar o Torajo impor as ideias de vídeo longo dele. E quando o Torajo tentou se livrar do Morajo, porque ele estava mais atrapalhando do que ajudando, o Morajo prendeu seu irmão no porão, o que já é desnaturado o suficiente. Prendeu o irmão no porão, que nem um animal, literalmente pondo a vida dele em risco por causa de um canal. Isso é um absurdo. E o Morajo ainda acha que a gente tem que ficar do lado dele, sendo que ele esconde informação sobre ele mesmo. Ele guarda um grande rancor das brigas e conflitos que ele tem com os outros e sempre tenta se reafirmar como o certinho da história, sendo que prendeu o irmão no porão e hackear canais por causa de uma briga familiar não me parece muito certo. Parece? Ele disse que ficou sem escolha se não criar uma guerra. Deixa eu te dizer uma coisinha, Morajo. Não tem esse negócio de escolha. Ninguém é obrigado a usar violência contra ninguém. Sempre é um jeito de fazer as coisas pacificamente. Mas todas as alternativas que o Morajo te deu, seja diálogo, via mensagem ou pessoalmente, você jogou fora. Você preferiu resolver as coisas na pancadaria. Se deu mal porque quis. Morajo afirma que foi o Torajo que deixou ele sozinho, sendo que obviamente foi o contrário. Na visão distorcida do Morajo, ele acha que se ele não tiver no controle de alguma coisa, ele está em desvantagem ou sendo desrespeitado. Mas além disso não se tratar de uma competição, o canal era do Torajo, então ele ainda tá errado. Eu às vezes acho que o Morajo tem ansiedade, pois ele se preocupa demais com as coisas, sempre exagerando fatos, guardando mágoas, sendo sempre fechado. Ele provavelmente teme que se alguma coisa não estiver no controle dele, vai dar errado. Além disso, não justificar nenhum dos crimes do Morajo. E esse vídeo não é tentando romantizar ou defender o Morajo. A gente tá aqui pra criticar. E depois ele reclama que o povo tá exigindo demais dele, numa briga que ele mesmo criou, por pura ignorância. Morajo, se você sabia que tava em desvantagem e que o povo não ia te entender, principalmente porque você só fala mal do Torajo, mas não apresenta nenhuma prova que ele realmente era o errado da história, então por que você começou isso em primeiro lugar? O Torajo nunca obrigou nada pro Morajo, ele sempre só deu sugestões, mas o Morajo deu ouvido de mercador. Ele achava que só porque ele fazia parte da equipe, ele tinha total controle sobre o canal. Vai te lascar, Morajo.
O Morajo também parece que não sabe resolver as coisas direito. Ele não aceita resolver as coisas na base da conversa. Não. Ele prefere chamar a atenção, deixar um monte de gente com raiva dele, pra começar uma possível briga que ele vai acabar perdendo. E uma coisa que eu quase esqueci de falar é que ele absorveu algoritmos, que é a fonte de toda energia de verdade, o que pode trazer colapso a todos os sistemas do planeta e provavelmente causar coisas muito piores, tipo um apocalipse. Então, por causa desse mega egoísmo do Morajo, ele pôs a vida dos habitantes do planeta em que ele vive por causa de uma briga familiar. Ele colocou em risco não só os youtubers, que não tinham nada a ver com essa treta, mas também o próprio mundo em que ele vive. Já pensou se por causa dele, Verdade fosse destruída por causa da ignorância desse jumento? Morajo, você é no mínimo hipócrita. E mesmo depois de todo o conflito ter acabado, ele ainda quer o controle do canal do Torajo. Sua mula! Mula! Inútil! Imbecil! Só serve pra causar problema! Literalmente. Pode chorar o quanto quiser, Morajo. Você sabe que isso é verdade. E o Torajo ainda perdoou ele, mesmo depois de toda a cagada que o Morajo fez. Para vocês verem que o Torajo é sim um bom irmão. Um irmão que merece ser dado o valor que o Morajo não deu. Ele também parece que não se importa com a vida do seu próprio irmão, pois ele ameaçou matá-lo no segundo vídeo de batalha deles. E ainda na frente da Zumi, a namorada... Quero dizer, a amiga do Torajo. Mano, esse cara parece que não tem coração. Por causa de uma coisinha, por causa de um canal no YouTube, esse cara ia arriscar a vida de um montão de inocentes do próprio planeta dele e até ele mesmo. E se o Morajo disser... mas isso é mais do que só pelo canal. É por uma promessa e blá blá blá, deixa que eu te respondo, Morajo. Isso não justifica. Uma crueldade dessa magnitude não pode ser deixada de lado. Eu não sei como esse cara ainda não foi preso. Alô, polícia de verdade? Alguém prende esse sujeito. Manda ele pra trás das grades. Olha, eu até estou feliz que tenha a possibilidade do Morajo ficar mal de novo. Porque isso vai ser outra oportunidade pra ele apanhar. Porque ele não apanhou o suficiente na última luta. Se eu fosse o Torajo, eu ia usar aquele momento que a Zumi prendeu o Morajo pra encher ele de porrada, porque ele merece. Sinceramente, na moral, o Morajo sendo preguiçoso e desleixado desse jeito só pode ser falta de peia mesmo. E depois ele reclama que ninguém gosta dele. Ora, mas rapaz! A gente tá fazendo o máximo pra você e você ainda reclama? Ingrato! Tá vendo como é ruim? Era assim que você tratava seus inscritos antes, na base da ignorância. E agora que o jogo virou, você fica no chororô? Bem feito! Bem feito! Bem feito! Bem feito! O Morajo é tudo o que a Zumi diz ele ser. Um canalha, um pilantra, egoísta, ladrão, chato, irritante, ignorante, feio e principalmente um baita de um burro! Burro! Tô alterado, porque é burro! 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 Pelo menos tem a Zumi no Morajo no lugar dele. E é por isso que a Zumi é a melhor personagem do canal do Torajo e todo mundo que escolheu o Lin tá errado. Brincando. Ou será que não? Bom, pelo menos Morajo não existe.